Vamos começar o nosso estudo bíblico em cima da hora. Vamos terminar certinho. Podem me chamar a atenção, eu vou pôr para pitar. Você sabe pôr no relógio aqui para pitar, bem? A nenhuma me avisa. Pita. É. Você não está com o relógio aí, não? Então toma. Meu relógio está... Não, você... É. O relógio está... Esse relógio meu está 7 minutos adiantado. Então... Você pode falar quando tiver... Pode ser 10 para as 9, que eu estou sabendo que está faltando 15 minutos, 17 minutos. Amém. Vamos orar então. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Pai Santo, nós queremos aprender a sua palavra firmemente, queremos entrar fundo na Bíblia, queremos conhecer o Senhor pela palavra, queremos que a nossa vida seja conduzida pela palavra. Nós queremos ter todo o sucesso, a felicidade que existe para nós, prometida pelo Senhor. Por isso nós agradecemos o seu Espírito que está trabalhando em nós, todos os dias. E mais uma vez essa noite nós temos certeza que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Que o teu Espírito Santo vai nos ensinar a Bíblia profundamente. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa coisa maravilhosa de ter o Senhor agindo dentro de nós. Pai Santo, obrigado também pela comunhão com os irmãos e irmãs aqui. Que delícia, Senhor, nós estarmos juntos, Senhor. Oh, como é bom e agradável ver unidos os irmãos. Pai, muito obrigado, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus na terra. Pai Santo, pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Igor, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Irmão Antônio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã Rita passou para mim aqui uma notícia, né, de internet, né, sobre o valor da oração confirmado cientificamente para a saúde. Para a saúde. Uhum. A pesquisa. Era um médico, provavelmente, ou alguém da saúde, ligado à saúde. Aqui. Que coisa. Bacana, né? Um ateu honesto. Honesto. Ele viu, não é possível. Aliás, alguns dias atrás eu ouvi a testemunho de conversão de um ateu de São Paulo, um filósofo paulista, sobrenome é Pondé. Primeiro não. Se converteu a Deus. Porque ele falou assim, eu era ateu e eu cansei de ser burro. Porque o ateísmo é burrice. Então ele agora está falando que ele crê em Deus. Ele não falou que crê em Cristo, né? Mas é um bom começo, né? Já começou a crer em Deus. Eu tive uma amiga em Campinas que ela era ateia também e ela se converteu primeiro a Deus. E depois ela se converteu a Cristo. Amém, né? E acreditar em Deus é melhor do que acreditar em nada, ou primeiro tem que acreditar em Cristo mesmo? Tem que ser o Cristo. Quando o pessoal fala que crê em Deus, normalmente eles estão querendo falar do Deus judaico-cristão, como se costuma falar, né? O Deus judaico-cristão é o Deus da Bíblia. Então, quando as pessoas falam, eu estou passando a acreditar em Deus, normalmente eles querem dizer o Deus da Bíblia. O Deus que os judeus e os cristãos creem. Né? Não é, por exemplo, Alá. Não é. Ou o Deus indiano. Aliás, a Índia tem milhões de deuses, né? Não tem nem jeito de acreditar em Deus na Índia, porque você vai perguntar quais dos milhões de deuses, né? Então, normalmente,
Por isso que é um bom caminho, porque a pessoa já começa a abrir o coração para o Deus bíblico, o Deus judaico-cristão, né? O Deus judaico-cristão. Na realidade é o verdadeiro, então teoricamente, como que a gente já nasce acreditando em algum Deus, eu creio que a gente já nasce acreditando nesse Deus mesmo. Nesse Deus mesmo, eu também creio assim. Que é uma deturpação depois e a pessoa passa a acreditar eventualmente em outros deuses, mas o natural, né? O natural é que a gente creia no Deus judaico-cristão, porque ele é o verdadeiro Deus. Então nós já temos dentro de nós essa orientação, né? Por verdadeiro Deus. Mas vou ler aqui a notícia. Uma pesquisa realizada por profissionais da News Max Health, né? Saúde, sobre os efeitos que a oração provoca no cérebro, revelou que há vários benefícios desenvolvidos enquanto a pessoa ora. O foco da pesquisa foi o efeito que a oração provoca no cérebro e o que a prática da oração pode oferecer para a saúde física, mental e emocional da pessoa. O resultado foi que a oração realmente pode trazer vários benefícios para a saúde. A comunidade médica que participou da pesquisa percebeu que a prática muda as 4 áreas do cérebro humano, a prática da oração, né? Muda as 4 áreas do cérebro humano: o lobo frontal, o córtex cerebral, o lobo temporal e o sistema límbico. Segundo os pesquisadores, orar todos os dias, durante um mesmo período, pode ajudar a prevenir doenças como a perda de memória, a demência e o mal de Alzheimer. Fora esses, os médicos também conseguiram perceber mais 47 benefícios que foram comprovados cientificamente. A oração pode trazer benefícios psicológicos, diminuir a dor e a frustração e reduzir o risco de morte por ataque cardíaco, derrame cerebral, ansiedade e depressão. Além disso, ficou também comprovado que orar melhora o sistema imunológico. Glória a Deus, hein? Tem um filme Deus não está morto, que a mulher é cristã e ela tem Alzheimer, né? Aí o cara vai debater com ela e dá moral, mas na que ele entra no área bíblica, alguma coisa, vai lá e explica, meio que fala da Bíblia. Fala da Bíblia para ele, ele ficou impressionado. É impressionante isso. Agora eu tenho um testemunho que ontem mesmo eu estava meio descrente, não estava acreditando em nada, assim, tal, assim, meia-noite, eu não queria nem orar, falei, isso aí eu acho que eu vou orar pela última vez, e na hora que eu orei, sumiu essa sensação de não existe Deus, não existe nada. Glória a Deus. Tem que continuar orando. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Eu já tive uma experiência parecida com essa do Douglas aqui. Há uns anos atrás, no começo da minha conversão, eu estava assim chateado com Deus, né? Pode ficar chateado com Deus? Pode. Hoje eu não fico mais não, mas no começo eu ficava. Hoje quando acontece alguma coisa, eu fico chateado comigo. Com Deus eu não fico mais não. Porque Deus está sempre certo, né? O problema não está com Ele. Mas no começo da minha conversão, eu fiquei chateado com Deus uma época. Aí eu estava estudando lá na Exal, estudante lá ainda. Eu lembro que eu estava descendo aquele morrão da Exal lá, assim, indo embora para casa. Aí eu falei assim, não vou acreditar em Deus mais não. Acho que isso aí não vale a pena, não vou acreditar em Deus mais não. Não, Deus não existe mais não. Eu queria ser ateu até, olha para você ver. A gente chuta o pau da barraca, né, Douglas? Hã? Não, Deus não existe não. Quando vê, eu caminhei assim uns 3 minutos, 4 minutos, ateu, né? Descendo o morro da Exal, ateu, 4 minutos. Quando vê, eu senti Deus me amando. É uma coisa deliciosa. Como se Deus falasse para você não sabe o que você faz. E eu fiquei com uma vergonha de Deus. Como se Deus, assim, quase pegando no colo. Assim, coitadinho, né? Assim, não. E eu senti, na verdade, foi mais forte que isso. Senti o derramar do amor de Deus sobre mim. Aí eu lembrei daquele versículo na mesma hora. Que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, né? Então, você fez a coisa certa, né? Você foi para Deus, né? Vou orar pela última vez, né? Aí Deus foi, tirou essa, o que foi? Essa coisa aí que aconteceu lá, essa coisa estranha, que aquela sensação que Deus não existe, os ateus estão certos. Só que você viu que os ateus estão errados e Deus existe. Depois eu lembrei de outras coisas,
Olha como é importante ter coisas da memória, né? Saber. E você foi certo, você foi para Deus, né? Você foi para Deus. Só que depois que eu orei pela última vez, eu não acredito, parava por aí, mas eu senti que eu tinha que orar pela última vez. É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Olha que obra maravilhosa o Espírito Santo faz, né? Levou você a ir para Deus, né? Muito bonito. Muito bem. Então nós vimos aí essa notícia aqui de que a oração faz bem, psicologicamente, fisicamente, além do que, obviamente, também espiritualmente. E sim, ler a Bíblia atiça a inteligência. Mas esta não é a primeira notícia, viu, irmã Rita? A gente tem ouvido falar isso já há alguns anos, tem sido, principalmente nos Estados Unidos, né? Tem sido feitas experiências mesmo, clínicas, formais, científicas, em universidades americanas, e isso está cada vez mais comprovado. Eles fazem isso aí com monitoramento de instrumentação, fazem pesquisas mesmo com tomografia, com imagens, né, ressonância, quer dizer, a coisa é profunda. Isso. Aquilo que a gente já conhece pela experiência, pela prática, que realmente a vida com Deus, né, a vida devocional com Deus, ela tem uma série de benefícios, inclusive na parte física, né, irmão Marcos? Eu costumo dizer que a ciência e Deus a verdadeira ciência e Deus, o verdadeiro cristianismo andam de mãos dadas. De mãos dadas. A verdadeira ciência e Deus. Está falando da ciência, né? Mas Martinho Lutero, né, quantos anos? 400 e pouquinho, já dizia que a oração é o suor da alma. Você já ouviu essa expressão? A oração é o suor da alma. E para quem, né, acho que todos devem saber qual a função do suor no nosso corpo, né? O suor, a função dele, ao contrário do que a maioria, né, pensa, é para abaixar a temperatura do corpo. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, com a temperatura alta, a gente sua, né? A gente transpira com o objetivo de baixar a temperatura do corpo, ou seja, refrigério. E ele já, naquela época, não se sabia nem que existiam glândulas sudoríparas, né? E aí vejo que ele, inspirado pelo Espírito Santo, né, ele falou isso aí, e não baseado na ciência, né? Então não é só a ciência, não. E refrigera a minha alma. Essa experiência de oração que o Douglas teve, todos nós, vários de nós já tivemos, é o curioso é que muitas vezes a gente começa orando até desacreditado da oração, né? Nós oramos assim, acho que não vai funcionar, não é? Acho que Deus não vai ouvir, acho que não vai funcionar. Mas o impressionante é que quando a gente ora, mesmo com um grau de incredulidade, com um desânimo, quase que pro forma, né? Só porque eu tenho que orar, sempre algo é produzido em nós. Nós nunca ficamos sem receber um efeito desse processo de buscar a Deus, né? Muito bom. Mas nós vamos orar hoje, né? Nós ficamos sem orar. Glória, qual notícia? Notícia do valor da oração. Glória a Deus. Muito bom. Vamos então continuar o nosso estudo, né, bíblico. E tem o site. Ô, Jéssica, coloca para nós aí o slide. Tem o site. Pula a segunda. Então, aqui lá são os endereços. O endereço aqui ficou grande do nosso site, né, que a gente coloca as filmagens, coloca os slides e outras coisas. Até, irmã, depois você não podia me mandar, que eu vou colocar isso lá no blog, né? Tá. E está um pouco grande, que é www.estudo bíblico Marcelo. O Rial, eu queria pôr só estudo bíblico, mas o Rial não achou. Estava sendo usado já, né? Então, o único que ninguém estava usando era esse aí. Então, ficou esse aí. Estudo bíblico marcelo.blogspot.com.br. Mas se ficar difícil lembrar, tem o SAR Online, que é o de baixo, que é o site da igreja. Aí é só entrar no site da igreja, que é o saronline.com.br, e lá tem um link para o nosso site.
Jéssica, pode voltar para o primeiro. Então, segunda passada, nós estudamos sobre a questão dos nossos inimigos. Como a gente sabe, né, tem um currículo, né, esse culto, tem uma sequência de estudos. A gente está adaptando um pouquinho, mas ele está quase todo bem definido. Em 2 anos a gente vai ver a Bíblia toda. Nós estamos no primeiro ano. Então, nesse dia de hoje, o tema é a continuação do tema anterior, que é com relação aos nossos inimigos e a vitória sobre eles. Então, hoje a gente vai repassar um pouco do que a gente viu semana passada e vai terminar esse tema. O versículo para decorar é aqueles 2. Quem decorou? Gostaria de falar? Sem ler? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E esse verso é muito interessante, esses versículos de Paulo. Porque as armas que estão à nossa disposição, elas têm o poder de destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Qualquer fortaleza. Fortalezas na mente, por exemplo. Eu já falei, né? Tem um irmão entre nós, que é o Sirley. Vou falar dele, eu acho que ele não vai achar ruim, não, porque ele já me contou essa história. Várias pessoas sabem dessa história. O Sirley, ele foi membro de uma seita esotérica aqui em Lavras, que era Summit Lighthouse, que é mais ou menos igual Rosa Cruz, uma coisa assim. E lá ele ficou anos lá, e ele foi doutrinado pela seita num monte de coisas que bagunçou a cabeça dele. Espíritos ascensos, mestres espirituais que se comunicam com as pessoas aqui, Saint Germain, o poder das pirâmides, UFOs, discos voadores, Nossa Senhora Aparecida no meio também. Era uma mistura. Era uma miscelânea. É um coquetel de esoterismo, de idolatria, de magia, um pouco de feitiçaria no meio também. É uma bagunça. Quando ele se converteu, ele veio para a igreja, mas durante muito tempo ele ficava com isso ainda, falando dessas coisas assim, perguntava para a gente, olha, e aí, será que não é verdade certas coisas? Não, a gente vê como que o mundo, né, suja, né, impregna, né, a mente da pessoa. Mas ele, exposto à palavra de Deus, à oração, a mente dele hoje está limpa dessas coisas. Acabou. Então, a palavra de Deus e as armas de Deus, que a oração é a palavra de Deus, por exemplo, mas também o louvor, a adoração, e toda a convivência, a comunhão com os irmãos, essas coisas que Deus nos deu, são poderosas para destruir fortalezas. As fortalezas esotéricas na mente do Sirley foram destruídas pelas armas de Deus. Isso é lindo de ver. E a palavra de Deus, as armas de Deus, a oração, a vida em comunhão, a adoração e louvor, elas têm esse poder. Anula sofismas. Olha que interessante. As armas que Deus nos deu anula sofismas. Sofisma é uma argumentação conduzida de modo aparentemente verdadeiro que vai finalmente levar a gente a uma conclusão falsa. E tem muito sofisma no mundo. O mundo é extremamente sofismático. A sofisma está para todos os lados. São coisas que você fala assim, parece que ele está falando a verdade, olha, faz sentido, olha, parece que é verdade. E ele conclui alguma coisa a partir daquela lógica, vamos dizer, sofismática, conclui uma coisa errada. E a gente acha que ele está certo. O mundo está cheio disso. Para todo lado. Quem já viu, além de mim, isso acontecer para todo lado? Quem já percebeu que isso tem demais? O sofismo é pior que a mentira, porque a mentira, ela é descarada, né? Papai Noel existe. Não, Papai Noel não existe. Ninguém vai ficar acreditando em Papai Noel de maneira geral, né? Nossa Senhora Aparecida existe. Opa. Ela é mãe de Deus. Opa. Quem? Isso aí é mais esquisito, mas pode ser um sofisma também. Lilith foi a primeira mulher de Adão. Esse aí é o pessoal do esoterismo que fala isso, né? Nem sei bem quem que é. Mais ou menos eu sei quem que é Lilith. Uma espécie de demônio, né? Que virou demônio depois. Tudo bem. Também pode ser um sofisma, porque a teoria da evolução é um sofisma. A reencarnação é um sofisma. O sofisma é pior que a mentira. Porque o sofisma tem o poder de enganar, porque ele tem
um pouco de aparência de verdade. E as armas de Deus são poderosas para anular o sofisma. Quando a gente conhece, né, a palavra de Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, quando o Espírito Santo está em nós, a gente percebe, isso aí não está certo, não. Tem alguma coisa errada nisso aí. Isso aí não está batendo, isso aí não está encaixando. Isso é um efeito das armas de Deus. E, finalmente, ela pode anular, né, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez ali no sentido de soberba, né? Toda soberba, toda voz soberba, toda doutrina soberba, toda argumentação soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus. E, finalmente, né, depois que ela resolve esses 3 problemas anteriores, ela tem um quarto poder impressionante. As armas de Deus são capazes de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nós estamos realmente aí bem servidos nessa guerra, né? E ali está meio que resumindo aí toda a parte que os nossos inimigos trabalham. Ô, Jéssica, clica para nós aí. Nós falamos já com relação aos 13 vocábulos da salvação, né? A salvação, esse pacote que Deus nos dá, ele é composto de 13 ações. Já falamos daqueles 3 aspectos lá que dependem de nós, né? A justificação, a redenção e a santificação. A justificação depende de nós porque a justificação não acontece se eu não crer em Cristo. Então, Deus precisa que eu creia em Cristo para que Ele me justifique, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a justificação faz parte de um processo em que nós estamos no protagonismo também. A redenção, nós precisamos declarar ou precisamos considerar-nos livres em Cristo, mortos para o pecado, vitoriosos sobre o mal, para a gente obter toda a vitória que Deus já nos deu. E a santificação é um processo que depende de nós também, porque nós temos que decidir sermos santos. Se a gente não decidir ser santo, a gente não vai ser santo. Então, a santificação depende de uma decisão nossa, né? Então, nessas 3 áreas estão as nossas guerras, onde os nossos inimigos trabalham. E eu finalmente pus naquele amarelinho lá o seguinte, que a guerra que a gente está lidando, né, ela nos leva a aperfeiçoar todo o processo da salvação, que o apóstolo Paulo fala, que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Então, a nossa salvação ela é desenvolvida com a guerra também. 2 esforços. A Bíblia diz que o reino de Deus é ganho por esforço, e os que se esforçam é que entram nele, no reino. Então, não tem como um preguiçoso entrar no reino de Deus, não tem jeito. O preguiçoso, o tímido ou o covarde, ele não dá conta do reino de Deus. O reino de Deus ele vai ser ganho por esforço. E são 2 esforços que a gente tem que fazer no reino de Deus para ganhar o reino. Primeiro, o trabalho. E segundo, a guerra. O trabalho, ele não envolve um inimigo. O trabalho envolve só a dificuldade das coisas. Então, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Não necessariamente ter um inimigo lá se opondo a mim. Existe só a dificuldade da vida. Então, esse é o trabalho. Mas a guerra é o esforço contra a resistência de um inimigo. Então, hoje nós estamos falando da guerra, desse esforço chamado guerra. Pode ir para frente, Jéssica. Quais são os nossos inimigos? Vamos passar rápido, porque semana passada nós já falamos muito isso aí. Pode passar. Pode deixar tudo, então. Primeiro inimigo, o diabo. Ele nos leva a ter uma guerra espiritual. O segundo inimigo, o mundo, nos leva a nadar contra a correnteza. O terceiro inimigo, a carne, nos leva a tomar cuidado conosco mesmos. E a morte, que nos leva a cuidar de nós mesmos. Eu coloquei lá um quinto inimigo, pessoas de carne e osso. Porque Jesus falou assim, os inimigos de um homem serão de sua própria casa. Isso não é nem o diabo, nem é o mundo todo, nem a carne diretamente, nem a morte. Mas eu chamo a atenção que, na verdade, essas pessoas de carne e osso fazem parte do mundo. Então, quando alguém da nossa família resiste a nós porque a gente se converteu, na verdade, eles estão, talvez inconscientemente, fazendo o papel do mundo contra nós. Às vezes até sendo usados pelo diabo, né? Então, vão ser 4 inimigos mesmos. Vão ser 4 inimigos mesmo. Quando Davi ora lá no Salmo, Senhor, livra-me de meus inimigos, são pessoas de carne e osso.
o que também nos leva a tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Mas tudo isso é um mundo. Né? Eu quero dizer o seguinte, nós temos inimigos de carne e osso. Infelizmente, né? Eu não sei se a palavra infelizmente cabe aqui, mas nós temos. Pessoas não gostam de nós. Já notaram isso? Tem pessoas que não gostam da gente, por a gente ser cristão, por a gente ser crente. Né? Vai ter. Às vezes a gente canta, eu fico meio preocupado quando a gente canta aqui na igreja, algumas músicas que falam assim, os nossos inimigos vão cair, né? Eu fico pensando, alguém entra aqui e vai falar, puxa vida, esse pessoal aqui é bravo, hein? Pode ser inimigo deles não, como é que eles cantam aqui? Né? Senhor, dá-nos vitória sobre os nossos inimigos, nós vamos prevalecer contra os nossos inimigos. É um pouco, assim, desagradável alguém pensar que a gente é aguerrido, né? Não, esse pessoal aqui é bravo, aguerrido. Na verdade, nós sabemos que nós estamos cantando principalmente em relação ao diabo, não é? Principalmente em relação ao diabo. Essas músicas, principalmente, são em relação aos inimigos espirituais, que eles vão cair. Mas a verdade é que se aparecer um gaiato aí, de carne e osso, que se puser inimigo contra nós, nós não vamos fazer nada contra eles, com a nossa força humana, mas eles vão cair. Eles vão cair. Lutar contra o povo de Deus, é o Senhor que luta por nós. Nós não vamos mover nenhuma palha contra essas pessoas. Pelo contrário, se o nosso inimigo tiver fome, nós vamos dar de comer. Se tiver sede, nós vamos dar de beber. Mas que eles vão cair, eles vão. Não é? Então, eu estou só dizendo assim, a gente vai focar os nossos inimigos, os 4 lá em cima, é isso. E vamos ver como é que a gente luta, né, contra cada um deles. Pode clicar, Jéssica. Eu vou pular isso aí, que a gente já falou, pode clicar. Pode clicar essa transparência inteira. Só para a gente lembrar, para tratar bem essa questão dos inimigos, para a gente lembrar que nós somos feitos de 3 partes. Corpo, alma e espírito. O ser humano é feito de 3 partes. E a guerra, às vezes, é travada em nível espiritual, às vezes em nível psicológico, às vezes até em nível físico. Para a gente saber que a guerra contra os nossos inimigos é travada em 3 níveis. E eu ressalto lá a questão da mente. A mente humana, a nossa mente, ela é o aparelho principal que nós temos que cuidar. Ou seja, na guerra que nós estamos, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne e até contra a morte, o que mais temos que prezar é a nossa mente. A nossa mente, o que está na nossa mente, é muito determinante se a gente vai vencer ou não. É por isso que o diabo, por exemplo, mas não só o diabo, o mundo também, guerreia tanto contra a nossa mente. Porque ele quer destruir a gente aqui primeiro. Né? Então nós temos que manter a nossa mente fortalecida, muito guardada. Daí é importante o que a gente lê, o que a gente pensa, o que a gente assiste na televisão, na internet. Né? Tinha um professor meu que falava assim, tem certos pensamentos que eu não penso à noite. Porque ele falava assim, eu quero dormir bem. Então chega de noite, eu não penso certas coisas. Aprendi com ele, eu faço isso também. Já observou que tem certos pensamentos que se a gente for pensar à noite, a gente não dorme bem? Então, o que eu faço? Eu tenho sempre um livrinho lá, especial, alguns, né? Comecei a ter aquele pensamento esquisito assim, não é só à noite não, pode ser de dia também. Mas, vamos dizer à noite. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordo com os pensamentos, com os sonhos, eu pego um livrinho, porque quando você começa a ler um livro, você força a sua mente a ficar naquele livro. E se o livro for bom, for uma coisa boa, você força a sua mente a ficar na coisa boa. E não naqueles pensamentos malucos. Porque a noite é especialmente complicada para dar pensamento maluco. Principalmente à madrugada. Nós temos, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente. E nós temos que nos ajudar, irmãos a Maria. Nós temos que nos ajudar. Então, de madrugada, a gente começa a pensar umas bobagens. Né? E você já viu que é difícil tirar a cabeça daquelas bobagens, né? A cabeça fica naquilo e tal. Pode ser que orar seja um recurso. Ou então, a Bíblia, ou um livro bom,
Vai ler esse livro bom. Põe a sua mente. Isso é uma maneira de proteger a mente. Nós temos que proteger. Por isso a fortaleza da mente. Temos que proteger a nossa mente. Pode clicar, Jéssica. Vamos falar um pouquinho sobre o diabo. O diabo significa, a palavra diabo significa caluniador ou acusador. Isso é muito importante. Volta um pouquinho, Jéssica, para a gente não ficar. Parem a Satanás lá. Mas isso. Por que a gente... O diabo, olha bem o que o diabo é, né? O nome diabo. Caluniador e acusador. Nós precisamos saber disso. O diabo, ele é diabo porque ele fica nos acusando. A acusação vai na mente. Você não presta. Você não vale nada. Você é um fracassado. Você errou demais. O que você fez não tem perdão. Você é um derrotado. Você, o que mais que ele fala? Bom, a gente sabe. Você não vai vencer. Não adianta. Não vai dar certo. Você está perdendo o seu tempo. Então, o nome do diabo, né, o termo que a gente usa para ele, revela quem ele é. Caluniador é importante também, porque o que é o caluniador? É aquele que profere difamação. Então o diabo, ele nos difama. Uma vez, eu não me lembro exatamente há quanto tempo, mas uma vez manifestou um demônio numa pessoa, e ele falava assim: eu quero ver, eu não vou descansar enquanto eu não ver a pessoa no qual ele estava incorporado morto, destruído. Acho que até usou um termo, com a boca cheia de formiga, uma coisa assim. Que é o que ele quer mesmo. Ele quer nos destruir, nós precisamos saber disso. Caluniador, difamador, ele chama, por exemplo, as pessoas, a gente às vezes vê isso, né? Na manifestação, ele chama a pessoa que ele está incorporada de trouxa. Eu já vi isso, o demônio manifesta e fala assim: esse trouxa aqui fez isso, isso e aquilo. O próprio demônio, pela boca da pessoa, fala como o pessoal da macumba fala, do cavalo, né? Quer dizer, o diabo, ele é totalmente voltado para essa questão de calúnia, acusação, destruição. Satanás significa adversário ou inimigo. Pode clicar, Jéssica. Pode clicar. O diabo, ele é um ser espiritual, angelical, é um arcanjo, junto com Miguel e Gabriel, e é do tipo querubim. Né? Biblicamente, parece que existem essas duas categorias de anjos, querubins e serafins, que são diferentes. Os querubins na Bíblia são anjos voltados à guerra. Anjos voltados à guerra. Né? Miguel, por exemplo, é um querubim também. Lúcifer, que é o nome original de Satanás, o diabo, ele era também um querubim ungido. Então, eu não me lembro da Bíblia falar sobre o status de Gabriel. Só tem 3 anjos na Bíblia citados de nomes, né? Lúcifer, Gabriel e Miguel. São arcanjos. Eu não me lembro do status, da condição, do tipo de anjo que Gabriel era. Mas Lúcifer é citado lá em Ezequiel e Isaías como querubim. Isso é um alerta para nós, que Lúcifer, de alguma forma, é um querubim versado em guerra, versado em batalha. O diabo sabe brigar. É isso que a gente precisa saber. Ele sabe brigar. Inclusive, Paulo fala assim: nós não devemos desconhecer os desígnios de Satanás, no sentido de guerra, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Nós temos que saber que ele sabe a arte da guerra. Ele sabe minar as pessoas. Ele sabe minar as pessoas. Uma vez um irmão da igreja contou, trabalhava numa empresa do Rio de Janeiro, e ele tinha um colega de trabalho lá. E esse colega, ele trabalhava no recursos humanos da empresa, departamento de recursos humanos da empresa. E tinha que fazer uma seleção lá para um cargo, e ele ficou lá, trabalhando, entrevistando as pessoas, e a fila era grande e tal, ele foi entrevistando, ele tinha que terminar, parece, no mesmo dia, ficou até tipo 7 da noite, 7 e pouco da noite, entrevistando, e tinha uma mulher, a última da fila. Foi todo mundo embora, ele ficou lá para entrevistar. O certo é que aquela pessoa, esse irmão, era um irmão na fé, pecou em adultério com aquela mulher. Lá na empresa, no tapete da empresa, lá como ele falou. Mas olha bem, terminado o pecado, a mulher falou para ele assim: você está brigado com essa mulher, né?
Ele falou assim, como é que você sabe? Ela falou assim, eu sei, é por isso que eu vim aqui. Né? O diabo, ele sabe minar as pessoas. Ele percebeu, né? Sabia, acompanhou, viu a situação, arrumou uma serva dele lá, mandou para fazer aquele irmão cair, para arrebentar com ele. Então nós temos que saber que nós estamos lidando com um ser que sabe fazer guerra. Temos que saber disso. Só que nós vamos vencer essa guerra, está vencida já, né? Mas nós não podemos desprezá-lo. Ah, é um bobão, não é não? Lúcifer não é um bobão. Igor. Tudo que é criado existe um manual. Nós somos criados até então com um serpente batido cabeça um com o outro. Por isso foi formada a Bíblia, para ajudar na configuração do que seria estar no centro da vontade de Deus, do que seria servir a Deus de todo o coração, para a vontade dele. Como um dia ele sonhou. Como se preparar para se conhecer o inimigo que existe antes da humanidade e tão bem preparado em questões que fogem do nosso conhecimento a ponto de nos surpreender de forma assustadora. Essa pergunta do Igor é extremamente importante. Você acertou direitinho na direção da ênfase que eu estou dando. Como se preparar para lutar contra um inimigo, Satanás e suas hostes, que já existem aí há pelo menos 6.000 anos. Conhece a palavra de Deus, conhece os homens, porque já tentou milhões, tem um esquema de espiões por todo lado, quer dizer, o melhor psicólogo que existe, como alguém já disse, é Lúcifer, né? No sentido de conhecer o ser humano, sabe onde é a fraqueza, sabe onde que cada um cai, sabe como é que é. E toda essa condição de competência, como fazer isso, né? A princípio, Igor, dá a impressão que nós estamos perdidos, não dá? Fala assim, nós não estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Eu entendi. Ou seja, ele pode nos surpreender, né, com uma esperteza que a gente nunca pensou. Mas a verdade é que não é bem isso. Aliás, não é isso. A verdade é que, como é que a gente diria? O diabo, ele repete as mesmas coisas, ele não tem criatividade. A tentação de Lúcifer é sempre do mesmo jeito. De Lúcifer e dos demônios, sempre do mesmo jeito. É por isso que Paulo fala que nós podemos conhecer os desígnios dele, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Então, conhece pela Bíblia, pelo ensinamento, pelo discipulado, pela revelação do próprio Espírito Santo para nós. E existe uma coisa impressionante na Bíblia, em Deus, que é nós podermos vencer o diabo com o nome de Jesus. Tem um testemunho do pastor Átila Brandão da Bahia, que ele era feiticeiro lá, a mulher dele era crente, se converteu antes. E ele era um feiticeiro brabo da Bahia. O Átila Brandão, feiticeiro brabo lá. E a mulher dele era crente e tal, e orava com as irmãs por ele, né? Ele disse que odiava aquelas irmãs que iam lá orar com a mulher dele. Entrava aquelas mulheres para orar, ele odiava aquelas mulheres e tal. Aí um dia ele quis sair da macumbaria, porque estava muito cansado, né? O diabo pedia para beber o sangue dele lá no cemitério, ele estava se cortando todo, ia para o hospital. Ele falou, não quero essa vida mais não. O diabo falou para ele, como sempre fala, vou te matar. E foi para cima dele para matar. Ele disse que o diabo realmente ia matá-lo, ele sentiu que ele ia ser morto. Aí a esposa dele percebeu e falou para ele assim, chegou perto dele, estava lá naquele horror, né? O diabo sufocando ele, falou assim, clama pelo nome de Jesus. Ele disse que começou a falar, Jesus. Só dele falar Jesus, o diabo já soltou o pescoço dele. Aí ele viu que o diabo não podia com o nome, ele começou, Jesus, 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 Jesus. Ele disse que o diabo saiu igual doido, batendo na cabeça para todo lado, foi lá na cozinha, jogou as panelas tudo do chão e saiu dando um grito. Só de falar o nome de Jesus.
Ou seja, na verdade, a nossa condição de vitória é por causa de Jesus, né? Porque a Bíblia fala que Deus colocou Jesus com um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus também, quando estava lá com seus discípulos, mandou de 2 em 2 evangelizar os 70, foram em 35 duplas evangelizar a Israel. Eles voltaram muito alegres, porque eles disseram assim: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. O que mais impressionou eles, os discípulos, é que eles expulsavam demônios. Porque nunca, na humanidade, até aquele dia, alguém expulsou demônio. Sim. Aqui que Jesus respondeu. Está lá em Lucas 11, né? O que Jesus respondeu? Não fiquem maravilhados, alegres. Foi outra palavra que ele usou, não me lembro. Maravilhados. Não vos maravilheis se os demônios se vos submetem. Né? Antes ele falou assim: eis aí, ou depois, junto. Eis aí, né, este fato de vocês poderem expulsar demônios usando o meu nome, é porque vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Contudo, não vos maravilheis porque os demônios se vos submetem, mas antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, não fica alegre porque você expulsa o demônio, não. Fica alegre porque você está salvo. E expulsar demônio. Isso. É como se ele falasse assim: expulsar demônio é um troco do evangelho, entendeu? É um brinde do evangelho, é uma amostra grátis, é um penduricalho. O evangelho, o que é bacana no evangelho é a salvação que você tem. Essa aí você tem que ficar alegre. Expulsar demônio é fichinha. Ele falou assim: expulsar demônio é bobagem. Isso aí eu dei para vocês e vocês vão expulsar à vontade, faz o que vocês quiserem. Bate neles, manda o anjo chicotear com chicote de fogo, faz o que vocês quiserem. Tripudia em cima do diabo. Porque o meu nome amarra qualquer demônio. E é impressionante isso. É impressionante o poder do nome de Jesus. Né? A gente teve algumas. Eu não sou muito dessa, eu não gosto muito de expulsar demônios, essas coisas não. A gente tem autoridade, viu, Rafael? Qualquer um de nós. Já. Você pode expulsar, qualquer um de nós pode. Qualquer um de nós pode. Jejum e oração? Ah, não, tá. Certo. Não, tem que ser crente, né? Tem que crer no nome de Jesus. Não é um oportunista, né? Um oportunista, usar o nome de Jesus, vai apanhar do diabo, né? Mas se a pessoa crê em Jesus, é qualquer um de nós mesmo que crê em Jesus, podemos expulsar demônios, não há nenhum problema. O problema de expulsar demônio que eu não gosto é porque dá muito trabalho às vezes. Porque ele é muito resistente, faz muita manha. Então é um negócio, às vezes, que você tem. E às vezes eu não quero ficar ali meia hora, 40 minutos, uma hora. E também tem umas técnicas, tem que chamar o chefe da legião. Eu não gosto muito dessas. Para falar a verdade, eu não gosto muito, para falar a verdade. Demônio é muito cansativo, entendeu? É um bicho muito cansativo. Mas você expulsa. Faz muita graça. Faz encena demais. Nossa, é uma coisa assim, sinceramente. Mas qualquer um de nós pode. Oi? Assusta quem está por perto. Ele faz muita ué. Mas o impressionante, o que acontece quando você vai expulsar um demônio? Primeiro, quando você usa o nome de Jesus, a autoridade é absoluta. Você pode falar: põe a mão para trás em nome de Jesus. Ele põe a mão para trás. Ele vai envergando todo, vai urrando, mas ele põe a mão para trás. Ajoelha, você tem que usar o nome de Jesus toda hora. Em nome de Jesus, ajoelha. Ele vai urrar, mas ajoelha. E você vai dando ordem pelo nome de Jesus, né? E ele vai obedecendo. Então, assim, é impressionante a gente ver a autoridade, Igor, que o nome de Jesus tem. Será que as pessoas que se propõem a expulsar um demônio entendem que a subjetividade que existe na estratégia do demônio em proporcionar um certo poder de administração da situação para a pessoa, para ganhar e aumentar o ego dela, porque você conhece o caráter de uma pessoa quando você delega Poder. a ela. Verdade. Então, será que as pessoas no entusiasmo e na vontade de se propor a expulsar o demônio não entendem que estão Você tem razão. enganados, Levados a uma vaidade.
É um risco enorme isso. E tem vários ministros de libertação que caem, que a gente já ficou sabendo. Provavelmente por causa dessa vaidade aí. Quer dizer, ele, na verdade, ele caiu no engodo do diabo, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa expulsar demônios sem vaidade. Podemos. Né? A gente... Não, na verdade, isso está dentro do bojo da humildade cristã, né? Uma das coisas fundamentais para a gente ser cristão é nós sermos humildes. Né? Eu acho que a gente não pode sair da cruz, sabe, Bíblia? Porque a cruz, para mim, ela é a medida de todas as coisas. Veja bem, o que a cruz é? Primeiro, o anúncio do amor incondicional de Deus. Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho por nós. Nós somos amados, nós somos importantes, nós somos valiosos, nós somos preciosos, porque por nós, Deus deu o seu Filho. Então a cruz nos exalta nesse sentido. Destrói aquela autoestima baixa. Porque todos nós temos uma autoestima baixa. Todos nós. Nossa autoestima, o mundo, né, o pecado, a família, etc., destrói a nossa autoestima. A gente fica com isso arrasado. A cruz põe a nossa autoestima para cima. Mas a mesma cruz que nos exalta, ela nos humilha. Porque nós somos pecadores. A cruz é a vergonha. Morri na cruz. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, não foi pelos dele. Então a cruz me põe no lugar certo, ao mesmo tempo que me faz ficar bem, né? Sou amado por Deus, me lembro o tempo todo, sou pecador. Deixa eu ficar humilde, deixa eu ficar dependente. Então eu acho que a gente não pode sair da cruz, sabe? Mas o cristão, ele tem que estar na cruz o tempo todo. Tanto para não ficar arrasado, complexo de inferioridade. E isso é muito forte. O mundo, ele é extremamente hábil para nos arrasar, psicologicamente, emocionalmente, principalmente pela autoestima. É onde mais se ataca. Pode observar nas nossas vidas. Onde é que a nossa vida é ruim? Vamos falar a verdade. É porque a gente tem pouco dinheiro? Fala a verdade. Porque a gente tem um probleminha de saúde? Não. O que faz a nossa vida ficar ruim? Quando alguém nos humilha, nos arrasa, diz que a gente não tem valor, que a gente não vai dar certo, que a gente não vale nada. É o problema. É aí que mora o problema. Uma pessoa que tem autoestima no lugar certo, essa pessoa, meu Deus do céu, essa pessoa, ela está bem. Então, a cruz, ela coloca isso no lugar certinho. Eu acho, pessoalmente, que a pessoa que é vaidosa demais, ela não usou a cruz da maneira certa, né? Porque o que as pessoas fazem quando tem autoestima baixa? Ou elas vão para a depressão profunda, aí eu não valho nada mesmo, eu sou um Zé Ninguém. Ou ela vai para querer pisar para todo mundo. Para mim ter valor, eu tenho que pisar nos outros. Então, todos os dois são desequilíbrios. Né? Todos os dois são disfunções. Ou eu não valho nada, ou eu sou melhor que todo mundo. A cruz não faz nenhuma das duas coisas. A cruz eu tenho muito valor, mas eu preciso me cuidar. Eu preciso tomar cuidado, porque eu sou fraco. Né? Falta essa conscientização do que é ser cristão, né? Do que é estar em Cristo. Né? Firme. A conscientização é a tal da fortaleza da mente que eu falei. Por isso que a nossa mente tem que ser muito cuidada. Nós temos que tomar muito cuidado com o que está aqui dentro. Muito, 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 muito. Porque a vitória ou a derrota começa aqui. Se a minha cabeça está boa, a vitória já está feita dentro de mim. Eu só vou ver ela acontecer fora de mim. Mas se a minha cabeça está ruim, a derrota já está também estabelecida. Eu vou só ver a derrota acontecer depois. Então a gente tem que se cuidar muito. Aí o valor do estudo bíblico, né? Aí o valor de estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Estuda muito a Bíblia. Muito. Muito. Isso. Sim, existe isso mesmo. Olha para você ver, isso Hugo está falando até abre um aspecto nosso aqui, que a gente já conversou.
Como estudar a Bíblia? Particularmente, eu tenho conduzido aqui o estudo de tal forma que qualquer pessoa possa participar. A pessoa que tem um máximo de instrução acadêmica, escolar, até uma pessoa bem simples, que pode ser até analfabeta. Não consiga nem ler aqui as coisas que a gente coloca ali, mas ouve, né? E nós falamos de uma forma tal, procuramos, né, falar de uma forma tal e conduzir aqui todos nós, que todos possam entender, independente até da educação que teve, em todo sentido. Né? Particularmente, eu acredito mesmo que isso tem que acontecer muito na sociedade. A Bíblia tinha que ser ensinada para todos os lados, assim, tinha que ser informal, formal, a gente tinha que falar muito da Bíblia, das coisas de Deus. Né? É o nosso esforço aqui. Vamos em frente. Pode clicar tudo, Jéssica. A gente já falou que o diabo é o inimigo vencido, tem a armadura de Deus em Efésios, o problema dos espíritos demoníacos, né, as duas armas de Satanás e seus demônios, ciladas e dardos. A gente já falou da diferença entre cilada e dardo. A cilada, ela é uma armadilha. Você não vê que ela está ali. Né? Parece que não tem nada ali. Quando você passa, é um buraco com as pontinhas cheias né, uns estacas lá embaixo do buraco, cheio de ponta, assim, né? E a gente caiu numa cilada. Agora o dardo não. O dardo, ele já vem pegando fogo. Ele já vem pegando fogo. A cilada é velada. O dardo é escandaloso. É aquela coisa que já chega arrebentando na sua vida. Assim, ó. Sabe o que fulano de tal falou de você ali? Já viu isso? Aí vem aquela bomba, né? É um dardo inflamado, né? Esse é um tipo de ataque do diabo. Outro tipo de ataque do diabo é a cilada. Temos que estar esperto quanto aos dois. Vamos em frente, Jéssica. A gente já falou aí da armadura de Deus, ela é muito completa. O escudo da fé. O mundo, tem dois usos para a palavra mundo na Bíblia. Mundo significando planeta, lá em Mateus 3:38, quando Jesus fala assim, o campo é o mundo, né? Então ali o mundo significa o planeta, né? O lugar onde o evangelho vai ser pregado é o planeta inteiro. O outro significado de mundo na Bíblia é o sistema iníquo que governa a sociedade humana, 1 João 2,16, lá, quando João fala assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aí mundo não é planeta, não, aí o mundo é o sistema iníquo que governa a sociedade humana. Então lá em 1 João 2,16, define o mundo como o conjunto. O mundo é feito de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Pode clicar, Jéssica. A cobiça da carne, concupiscência é cobiça. A cobiça da carne leva a pecados sexuais, a gula, a bebedeira, a drogas, a discórdias. A cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos leva a inveja, ganância, impurezas e outras coisas. A soberba da vida leva a vaidades, orgulho, desprezo aos outros. Então essas três coisas, volta um pouquinho, Jéssica. Essas três coisas, né, cobiça da carne, dos olhos, soberba da vida, é o mundo. Então, quando a Bíblia fala, a gente fala do mundo, é isso aí. É isso aí o mundo. E isso aí, a Bíblia fala que a gente não pode amar isso. A Bíblia fala que a gente não pode nem mesmo... a gente não deve amar o mundo, né? Vamos pegar em 1 João, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quais são as coisas que há no mundo? Aí ele define. Essas três coisas, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Então a gente não deve amar isso. Que é a soberba da vida, né? Na versão da irmã Sônia, que é a tradução na linguagem de hoje. A King James? Em português, tá. A soberba da vida, né? A soberba da vida é traduzida aqui como ostentação dos bens. Isso. Paixões da carne, cobiça da carne é traduzido aqui como paixões da carne, cobiça dos olhos, e soberba da vida, ostentação dos bens, de riquezas, né? É verdade. Metida, né? Se acha, né, e tal. Pode saber. Aí a vantagem da gente ter mais de uma tradução da Bíblia para a gente ir comparando, né? Eu acredito que a King James aqui quis ser mais próxima da linguagem de hoje e então traduziu nessa particularidade, né?
Mas eu também acho, como o irmão Marcos, que a soberba da vida é uma coisa que envolve não só bens, mas uma postura de coração, né? Com certeza. A avareza na Bíblia é classificada como idolatria. Não é? A avareza é a idolatria do dinheiro. Então, quem que é o avarento? Aquela pessoa que idolatra o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Então, ele fica avarento. E isso... Não. O pobre pode ser avarento também. Desde que ele idolatre o dinheiro. Se a pessoa tiver o dinheiro como Deus, biblicamente ele é o avarento. Então, a Bíblia define avarento como idolatria do dinheiro. Então, é curioso isso que a gente está falando, porque ao mesmo tempo que a gente está querendo dizer o seguinte, que não é exatamente o dinheiro ou os bens que a pessoa tem que define ela. Né? A pessoa pode ser pobre, ser avarento, ser soberbo. E pode ser rico, ser humilde e liberal. E uma pessoa que não idolatra o dinheiro. Né? Por exemplo, Abraão era rico. Certamente não idolatrava o dinheiro. Certamente não idolatrava. Né? Então, não é exatamente a posse da riqueza que determina. Quase sempre a avareza leva ao egoísmo. Com certeza. Mas, biblicamente, eu prefiro ficar com essa definição bíblica, porque eu acho que ela é melhor. A avareza é idolatria. Idolatria. Ou seja, por que a pessoa é avarenta? Porque ela confia no dinheiro e então o dinheiro é o seu Deus. Essa é a ideia, né? Pode clicar, então, Jéssica. A vitória sobre o mundo. Como é que a gente vence o mundo? Pela nossa fé. 1 João 5,4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, como é que a gente vence? A inveja das pessoas, a vaidade das pessoas, a lascívia, a injustiça, a iniquidade. Como é que a gente vence essas coisas que o mundo tem? Perseverando na fé. Então, é importante a gente saber que a gente vence o mundo. Isso aí é uma arma, então, não carnal, aquilo que Paulo fala. A fé é uma arma não carnal. Né? É interessante que a fé também faz parte da armadura de Deus para lutar contra o diabo, né? Porque lá em Efésios, Paulo fala que o escudo da fé é usado contra os dardos inflamados do maligno. Então, nós estamos vendo o valor da fé. Nós temos que ter fé. Pode clicar, Jéssica. A carne. 2 usos para a palavra carne na Bíblia. Carne como corpo, lá em Gênesis 2:23, quando Adão falou de Eva. Esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, esse uso da palavra carne é o corpo, né? Corpo físico, biológico. O outro uso para a palavra carne é a parte nossa que gosta do pecado. Aí um uso negativo. Romanos 7:18, né? Na minha carne não habita bem nenhum. Paulo fala isso. Pode clicar, Jéssica. A carne para nada presta. Carne no sentido de parte do ser humano que gosta do pecado. Nada presta. Ela não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Clica. Judas, né? Judas 23, é uma carta pouco lida, né? Quem que acha para nós Judas 23? Não tem capítulo, porque é um capítulo só, então só tem o versículo. Judas, versículo 23, Judas fala que a gente deve ter nojo até da roupa contaminada pela carne. Eu fico querendo entender o que é isso, sabe? Como é que é uma roupa contaminada pela carne? Será que é uma roupa que está cheirando CC, Eliana? Mais ou menos, né? Eu acho que é uma roupa, eu imagino que é uma roupa que fica... Acho que eu já falei para os irmãos, né? Se um dia eu estiver num lugar, se tiver só um motel para me dormir, eu vou dormir no carro. Eu não tenho coragem de dormir no motel. Porque eu tenho nojo, eu entrar lá, aquele lençol, eu não consigo. Lá vou, mas eu não consigo. Um lugar feito para pecado, eu vou deitar naquele lençol? Eu acho que Judas está falando disso. Coisas dessa espécie. Entendeu? Durmo no meu carro. Pronto. Quem achou Judas 23? A Sônia? Salvem alguns, arrebatando-os como se fosse das próprias chamas do inferno. E quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo bondosos com eles, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. É Judas mesmo? É.
Detestem qualquer vestígio de pecado deles, enquanto têm compaixão deles como pecadores. Pela carne. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A Bíblia tem umas falas fortes, né? Detestando até a roupa contaminada pela carne, né? Esse Judas não é o Iscariotes, né, irmãos? Esse não é o Judas traidor, não. Esse eu até vou pesquisar. Esses dias me falaram que é o Judas também irmão de Jesus, assim como Tiago, né? Então, até vou pesquisar para confirmar. Isso mesmo, irmão. Esse é o Judas, irmão de Jesus por parte de mãe. E Judas Tadeu? Uhum. Então, é um homem de Deus, né, judeu. Então, ele fala forte, né? Como Tiago também fala forte, né? Então, isso aí é o grau de consciência de como a carne ela não presta, né? A carne não presta. Nós precisamos saber disso. Não sei se isso é. Nós precisamos saber disso, né, Jéssica? Os jovens precisam saber disso, não precisa? Que um pedaço nosso, uma parte, não é pedaço, uma parte nossa não presta. Essa consciência é muito importante. Uma parte, nós carregamos um inimigo em nós. Esse é o pior inimigo que a gente tem. Ó. Não é o diabo nem é o mundo, esse aí é o pior deles. A carne. Porque o diabo está fora de nós, o mundo também, mas a carne está em nós. E se eu não vigiar, sabe o que vai dar, né, irmãos? Se eu não vigiar, né? O que vai virar isso? O que é para nós aí, Jéssica? É um versículo muito importante. Pedro fala assim, cita o Velho Testamento. A carne é como a erva, e a glória da carne é como a flor da erva. Um dia a erva seca e a flor cai. Eu era jovem, da idade do Jean, assim, do Rafael. Aí, nessa rua aqui, ó, essa rua Auro Botelho, era uma rua complicada no passado. Aí, meu pai tinha uma oficina aqui, né? Aí eu, às vezes, vinha aqui e passava uma moça, naquele passeio lá, ó, lembra até hoje? Passava uma moça bonita, nossa, que moça bonita. Aí me falaram assim, mas essa moça bonita aí já entrou na vida. Eu ficava, que dó, meu Deus, que dó. Uma moça bonita, né? Esses dias atrás eu vi essa moça bonita. Meu Deus do céu. Que feiura que ela tá. Não é uma moça mais. Naquele tempo era. Hoje já está uma feiura, meu Deus. Nossa. Eu lembro desse versículo. A glória da carne, a erva seca e a flor cai. Até quem não peca, a erva seca e a flor cai também, né? Assim, a gente não pode basear a nossa vida na carne. A carne... Por isso que o jovem tem que pegar sua força e usar para Deus, né? Eu acho lindo quando Pedro fala, jovem, você é forte, já venceste o maligno. Quando o Eclesiastes fala, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Eu acho que a coisa mais bonita que pode existir é o jovem que se dedica a Deus. Porque ele está pegando a sua flor da idade, a sua força e se dedica a Deus. Coisa mais linda que tem. Igor. O domínio? Tem a ver, né? Clica para nós mais, Jéssica, vamos ver se vai aparecer isso aí. É mais ou menos isso aí, Igor. Paulo fala, né, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então existe uma guerra nossa, entre nós e, no caso, o Espírito Santo que Paulo está falando. O Espírito Santo é a nossa carne. Então existe um domínio de Deus tentando subjugar a nossa carne. Mas existe também nosso esforço para subjugar a nossa própria carne daquele jeito lá. Morrer para o pecado. Paulo fala crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Então, crucificar a carne significa morrer para o pecado. Então, quando Paulo fala em Gálatas, crucificar a carne, é o mesmo que ele fala em morrer para o pecado em Romanos. Então, como é que a gente domina a carne, essa inclinação para o pecado? Considerando-nos mortos para o pecado. Então, vem o pecado, né, tentando a minha carne. O que eu falo para aquela tentação? Eu estou morto para esse pecado. Estou vivo para Deus. Então, eu me considero morto. Né? Isso é o crucificar a carne. Agora, clica mais, Jéssica. Tem uma outra atitude que a gente já falou dela. Pula a morte, depois a gente volta na morte.
Pode clicar mais. Fugir do pecado. Pode deixar só no primeiro lá. Fugir do pecado, Igor. Esse é outro domínio que a gente faz com a carne. Porque a carne, clica de novo aí. Vamos pegar da carne e diabo. Clica de novo. Muitas pessoas fazem aquele terceiro lá, fogem do diabo e resistem à carne. É a ordem errada. A gente não foge do diabo. A gente enfrenta o diabo. A carne, a gente não enfrenta a carne, a gente foge da carne. Muitas pessoas pecam porque invertem. Tem medo do diabo, mas não tem medo da carne. Aí, né, uma situação toda fácil para o pecado, né? Por exemplo, a pessoa vai para um lugar onde todo mundo bebe, uma festinha da República da UFLA. Todo mundo bebe, cocaína passa solta para todo mundo lá, aquela coiseira. Aí, não, eu vou lá, não vou beber não vou cheirar não vou ficar lá quietinho. Ele está brigando com o pecado. Ele está indo lá querendo brigar com... Não, eu vou resistir, entendeu? Eu vou resistir. Não, eu vou resistir. Resiste não. Resiste não. Ninguém resiste, não é só esse rapaz que eu estou falando, não. Ninguém resiste. A Bíblia é muito sábia, ela fala, fuja do pecado. Agora, se tiver lá, o demônio manifestou lá, está urrando lá, não, eu não vou fugir não, eu vou lá e vou brigar com ele. Sai daí em nome de Jesus, safado, o que você está fazendo aí? O diabo a gente pode enfrentar, o pecado a gente não enfrenta. Essa é a sabedoria, esse é o domínio que Deus nos deu. Só um minutinho, só um minutinho. Esse é muito importante, porque fugir dá a impressão de covardia. Sabedoria. Eu acho que na nossa cabeça é inculcado a ideia de que a pessoa que foge é covarde, né? E jovem, principalmente, não é só jovem, não. Adulto também. Mas algumas pessoas, elas acham, não, eu tenho que enfrentar. Não tem que enfrentar. Nesse sentido, o AA é muito sábio. Não tome o primeiro gole. É isso. Não, eu vou tomar para mostrar que eu estou livre, estou liberto do vício. Tá, não faz isso não. Não faz isso. Né? Então, não é covardia, é sabedoria. Né? Mas vamos lá, o irmão Jean, depois o irmão. Então, o domínio de fugir da carne seria fugir do pecado, fugir daquilo que dá ocasião à carne, que dá facilidade para a carne cair. seria usar o Deus como um ensino fundamental na Sim. construção do ser que deveria ser. Sim, exatamente. Quando a gente estiver revestido da incorruptibilidade, da imortalidade, nós não vamos precisar fugir do pecado, não. Fundamental. Porque nós estamos numa condição de fraqueza. Um dia, quando a morte for vencida, nós vamos ser revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. O nosso corpo vai ser transformado. Não vai existir a carne em nós mais, no sentido de parte frágil. Nós seremos completamente íntegros, como Jesus é hoje. Jesus hoje, depois de ressurreto, ele tem um corpo incorruptível e imortal. Quando Jesus estava na sua carne, ele tinha a fraqueza da carne. Agora ele não tem mais. Então, se fosse possível, por exemplo, Jesus pode ir numa festinha da UFLA? Pode. Lá dentro. Ele não vai cheirar cocaína, ele não vai beber, ele não vai fazer nada errado. Porque ele é incorruptível. Nós vamos ser também. Mas hoje nós não somos incorruptíveis. Nós temos que saber disso. Nós temos que saber da real condição nossa. Nós somos em Cristo poderosos para vencer o diabo, mas nós não somos em Cristo poderosos para vencer tentações da carne, expostos a ela. Não estou dizendo que é impossível a pessoa não resistir, é claro que é. A pessoa pode ir numa festinha da UFLA e alguém chegar e oferecer cocaína, não, eu estou morto para o pecado de cheirar cocaína. Provavelmente tem gente que vai conseguir. Oferece lá a bebida, não, eu estou morto para a bebida. Pode conseguir. Mas se ele faz isso 1, 2, 5, 3 horas da manhã ele está lá ainda. 1 hora ele vai cair. Não tem como. E a primeira vez que foi, pode ter conseguido, mas ele vai na segunda vez, vai na terceira vez. Exatamente. E a gente, eu vou deixar só mais um exemplo. Não é só questão de bebida e droga, não. Veja bem, teve um irmão aqui na igreja que ele veio
como é que chama aquele pessoal que veste preto? Góticos. O problema não é vestir de preto, é claro, né? O problema é o que os góticos fazem, né? Não dizer todos, não, mas alguns góticos, né? Fazem coisas absurdas, né? Pula muro do cemitério. Já falei para os irmãos, abri o jogo aqui. A iniciação de alguns góticos é transar em cima de túmulo aqui nesse cemitério aqui, ó. Esse aqui, ó. É assim que eles fazem. Além de usar droga, blá, blá, blá. Ele era gótico, se converteu, veio para cá. Aí depois de um tempo, eu quero evangelizar os góticos. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu vou começar então a conviver com eles de novo. Eles só saem de noite, né? 11 da noite que eles começam a sair, né? Então eu vou lá ficar no meio, irmão, vamos com calma, vamos junto. A gente vai junto com você. Vamos fazer uma equipe. Não preciso disso não. Eu vou evangelizar eles, que eu estou bem, Jesus é maravilhoso, eu vou lá evangelizar. Foi em desobediência. Porque ele falou, não vai sozinho, mas ele foi. Não voltou. Foi para lá e não voltou. O pessoal engoliu ele. Aí. E ele era crente de verdade, eu não acho que ele não era crente, eu não acho que ele era falso, não, eu acho que ele era de verdade. Mas o pessoal engoliu ele. Não é assim. Vamos passar aqui pro chão. A carne, a fraqueza da carne é resultado do pecado. De Eva e Adão. Aquilo que a igreja católica chama de pecado original, né? Não tem esse termo na Bíblia, mas o conceito é interessante. Quando Eva e Adão pecaram, eles introduziram na raça humana, em todos nós, por sermos filhos de Adão e Eva, uma fraqueza fundamental contra o pecado, em relação ao pecado. É o que a igreja católica chama de pecado original. É isso mesmo, né? Original no sentido de que esse pecado deles dá origem a todas as fraquezas para o pecado. Por isso que nós somos assim. Então, a salvação que nós temos. pecado. Antes não. Antes de Adão e Eva pecaram, não existia pecado. Só o de Lúcifer. O pecado de Lúcifer, mas do ser humano não. Mas o homem não sabia do pecado de Lúcifer. Provavelmente não. Eu acho que não. Não dá para a gente ver pela Bíblia, mas parece que não. Não sei. Adão passeava com Deus, não sei se Deus contou, né? Mas eu acho que não. Parece que não. Você estava falando sobre expulsar demônios e agora falando sobre pecado, né? Me veio uma dúvida agora. Se uma pessoa for expulsar um demônio e as pessoas estiverem em pecado e não tiver pedido perdão, né? Tiver em pecado, isso pode atrapalhar quando a pessoa for expulsar o demônio ou não tem nada a ver? Pode atrapalhar por causa do psicológico da pessoa. O demônio vai acusar. Como ele vai desmascarar, vai acusar, a pessoa, eu não tenho moral. Mas se a pessoa souber que o que expulsa o demônio não é a moral dele, mas o nome de Jesus, não vai atrapalhar, não. Vai depender do grau de esclarecimento da pessoa em relação ao poder e à autoridade que expulsa o demônio. Porque não é a nossa santidade que expulsa o demônio. É o nome de Jesus que expulsa o demônio. E a minha fé é nesse nome. Tem até uma história curiosa que aconteceu isso aí. O irmão falou assim, Então peraí. Foi lá no cantinho, ajoelhou, pediu perdão. Estou resolvido com Deus. Sai agora em nome de Jesus. E só uma última aqui. No caso, o Gosto falou que o diabo pode falar os pecados, né? Até os que a gente já pediu perdão ou só os que não pedimos perdão? O diabo ele pode falar qualquer coisa que ele quiser, né? Por causa da mentira, né? Só que Ele pode mentir. Como é importante a nossa mente. Se ele acusa você de um pecado que já está resolvido com Deus, você vai calar a boca dele. Né? Você fala, olha, cala a sua boca, que isso aí não é da sua conta. Eu já resolvi com meu Deus. Então você cala a sua boca. Então, a minha experiência, pelo que eu vejo, assim, o diabo, ele é blefe, né? Ele vai tentando ver do que você é feito, entendeu? Ele vai tentando ver do que você é feito. Deixa eu ver o quanto que esse cara crê mesmo. Deixa eu ver o quanto que ele tem de fé dentro dele mesmo. Se ele vai vendo que você é um cara batuta na fé, ele recua. Agora, se ele vê que você não sei o que, sabe, ele vai em cima. Então, o diabo é o seguinte, a gente tem que cair para cima dele matando mesmo. Esse é o termo. Desce para cima. Ficar conversando com ele. Eu sei da sua vida. Você sabe da minha vida, né? Mais ou menos, né? O que você sabe da minha vida? Não faça. Usa mais ou menos a estratégia desses presidiários que ligam, né, para estar dando trote aí, falando que você sequestrou, tal. Se deixar, vai me matar. A gente acaba dando dinheiro para ele. Se deixar, ele
gente vê Jesus não conversava com o demônio. Às vezes ele deixa, né, eu deixo ir para o porco, então vai. Você vê que Jesus não dava papo para o demônio. Era assim, olha, eu sei quem eu sou e eu sei quem vocês são. Sai daí, acabou. Acho que é. Com relação ao que o senhor estava falando sobre os góticos, né? No versículo 23 de Judas, tem uma parte que fala: mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Foi o que aconteceu. Esse irmão, ele morreu esses dias atrás, um tempo atrás. Eu acho que ele voltou para a igreja presbiteriana. Acho que ele foi para a segunda, agora recente. Então ele morreu, creio eu, salvo. Mas ficou anos no mundo. Custou. Quando a gente estava falando mais cedo, eu lembrei do Salmo 1, né? Que a gente não pode andar, a gente não pode parar e muito menos assentar, né? E quando a gente assenta, a gente acaba sentindo com aquela situação, né? Então a gente não pode realmente andar, nem parar e muito menos assentar. Isso daí em todas as situações assim de prevenção mesmo. E o diabo sabe das nossas fraquezas, ele sabe quais que são as nossas tendências, né? E é dessas tendências pecaminosas, das fraquezas, é que a gente tem que fugir mesmo. Lembra aquele ditado que diz assim: a gente não pode impedir que passarinhos voem em cima da nossa cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho, né? Quer dizer, pensamentos ruins, esquisitos, todo mundo pode ter, qualquer pessoa pode ter. Pensamento ruim, esquisito. O que a gente tem que tomar cuidado é para aquele pensamento não ficar criando ninhos, né? Que é o assentar-se, né? E um dia, e dois, e eu fico pensando naquilo, e aquilo vai, e aquilo vai. Acho que a gente terminou então, vamos. Pode clicar, Jéssica, até o fim? Da morte, né? Volta um pouquinho, Jéssica, para falar da morte. Falou a morte como nosso último inimigo, né? A Bíblia fala que a morte é uma inimiga. Mas a morte nem sempre é inimiga. Tem uma situação que ela é amiga, né? Que é a crucificação da carne. Então, eu estou morto para o pecado. Eu me considero morto para o pecado. Então, a morte é uma amiga. Então, a morte ela não é o tempo todo inimiga. Morrer para o mundo. Eu tenho que morrer para o mundo. Nesse caso, a morte é uma amiga minha. Então, eu tenho que saber usar a morte como amiga. Mas a morte é uma inimiga no sentido de que ela destrói projetos de vida, relacionamentos, alegrias, cria saudade, etc, etc. E, nesse sentido, pensando também a morte não só como a morte física lá no fim, mas também como doenças, senilidades, deficiências, né? O próprio envelhecimento é uma espécie de morte, né? Lenta, né? Que todos nós estamos sujeitos. Nesse sentido, ela é inimiga, porque ela está indo contra o projeto de Deus, que é de nós termos vida eterna. Deus não fez a gente para a gente morrer. Por isso que a gente vai sempre assustar com a morte. Fulano de tal morreu, meu Deus. A gente assusta toda vez, né? Vê um enterro assim, puxa vida. Assim, a rigor é para a gente não ficar mais assustado com isso, não é? Por que a gente assusta até hoje com morte? A gente surpreende-se, a gente não gosta da ideia, a gente chora, a gente diz por que isso foi acontecer, porque a morte não faz parte do projeto de Deus para nós. Não é, o projeto de Deus para nós, o projeto original, não inclui a morte. Até porque Paulo fala que se a morte fosse uma realidade, sem volta, né, nós seríamos os mais infelizes dos homens, mesmo crendo em Jesus. Jesus me salvou para quê? Para me acabar depois? Só para viver uma vida de 80 anos sem pecado? Cantando louvores na igreja, depois eu morro, acaba tudo? Que sentido que tem isso? Então, Paulo tem razão. Se nós não crermos na ressurreição, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque Paulo fala, então é melhor cair na gandaia. Se não tem ressurreição, cai na gandaia, porque não vai servir para nada também. Mas, pelo menos, você tem aí uns 80 anos de prazer. Será que essa palavra pode ser usada? Sei lá. É um negócio tão maluco isso, né? Falar disso. O certo é o seguinte,
A morte é uma inimiga no sentido de que ela tem que deixar de existir. A morte ela não pode prevalecer. Por isso Paulo fala lá em 1 Coríntios que a morte é o último inimigo a ser vencido. Sim, Jesus. Ele é que vence a morte. Nós vencemos nele, né? Então, nesse sentido, que a morte é uma coisa que a gente realmente tem que ver como inimigo nesse sentido. Deixa eu te perguntar, você falou que o diabo ele é ardiloso, ele sabe nossos pontos fracos. Eu vou aproveitar para falar uma coisa que tem acontecido recorrentemente comigo quase toda noite. Pedir uma orientação sobre o que eu devo fazer. Quase toda noite eu tenho tido pesadelos muito pesados com o diabo falando que vai me destruir. Eu me vejo, curiosamente, deitado na minha própria cama, eu tento acordar e não consigo. Parece que alguma força me retém, me prende na minha cama. Aí no sonho mesmo eu começo a clamar pelo nome de Jesus e tal. Quando acontecer isso, existe algum trecho na Bíblia que eu possa ler, alguma coisa que eu possa fazer para atenuar ou simplesmente acabar com isso? Sim. Eu creio que depois que você for batizado, que vai ser dia 12 de setembro, né? Que está marcado já. Rafael vai ser batizado 12 de setembro. Essas coisas vão mudar um pouco, sabe? Vão mudar. Sim. Batalhas espirituais enquanto a gente dorme. Batalha existe. Ataque do diabo existe. Existe durante o sono. Existe. Não é só você não, várias pessoas têm essa experiência. São perguntas difíceis. Por que se tem anjo nos protegendo, guerreando a nosso favor, por que o demônio consegue ter acesso? Bom, eu não vou gastar muito tempo para falar disso, mas tem que trazer pessoas mais especializadas, que eu reconheço que eu tenho limitação. Mas eu acho que é porque a gente deu brecha, por exemplo. Não, na vida. Brecha para demônio é pecado, viu? Brecha para demônio é pecado. Então, assim, a gente tem que entender isso, né? Tem anjo me defendendo, mas eu estou com um pecado, eu abri um caminho para o diabo entrar, né? Então, podia ser uma explicação. Mas, enfim, não vamos entrar nisso agora, não. A questão é a seguinte, o ataque é real, existe. Já te falei que isso é real, não é ilusão da sua mente, não. Existe demônio te atacando. Isso é sem dúvida, já te falei isso, com certeza. Você mesmo fala que é real, não é? Não é super real a coisa? Eu também já tive essa experiência. Salmo 3, Salmo 4, Salmo 91, Lucas 11. Clama o nome de Jesus, levanta, acende a luz, marcha dentro de casa, levanta a mão, expulsa com o nome de Jesus, lê o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 91, Lucas 11, Lucas capítulo 11, lê com fé, que acaba. Mas você precisa ser batizado, viu? Precisa ser batizado para confirmar aí a salvação, né? Só que eu fui procurar mais informações sobre isso na internet, vários psiquiatras falando que os sonhos são meramente produtos do nosso inconsciente cerebral. Na verdade, Rafael, o melhor que você tem que saber é você mesmo. O psiquiatra falou que é uma ilusão da sua mente. Na hora que você estava lá na madrugada, aquele bicho feio te apertando o pescoço, era ilusão da sua mente? Então, entendeu? Bem real. Essa é a questão. Quando falo que Jesus venceu a morte é uma entidade, um espírito? Ela existe há quanto tempo? É uma pergunta muito fácil, não. A morte, a princípio, né, quando Paulo fala da morte em 1 Coríntios, é a morte não como o espírito, a morte como o fato da vida, né, como aquilo que termina a existência. Mas, se alguém dissesse que alguns demônios são demônios de morte, faz muito sentido. Né? Na macumbaria existe o Exu Caveira, que é um demônio especializado em matar. Né? Por isso que ele chama Exu Caveira. Tem o anjo da morte que matou os egípcios. Então, se a gente identificar a morte como uma entidade espiritual, em alguns casos pode ser. Vamos dizer, o próprio Lúcifer, né? Que seria o grande anjo da morte, né? O principal de todos. Né? Então, quando diz que Jesus venceu a morte, alguém quiser falar que ele venceu o diabo, poderia também ser aplicado, mas não só.
Em 1 Coríntios, e quando a gente está falando aqui que a morte é o inimigo, nós não estamos nos referindo a demônios, estamos nos referindo à morte como finalização da existência, da vida. Essa vai ser vencida. Então não é uma pessoa, não é uma entidade, é a morte como um fato, como uma ocorrência de vida. Então, a vitória de Cristo, sim, a morte foi algo criado por Deus, no sentido de que Deus, tudo é criado por Deus, né? O próprio Lúcifer foi criado por Deus, não como Lúcifer, não como diabo, mas ela foi criada por Deus no sentido de que é Deus que coordenou a existência da morte, lógico, evidente. Mas não como um projeto dele, entendeu? Eu quero que o homem morra. Não. Exatamente. É como se fosse assim, toda alma que pecar, essa morrerá. Então Deus, ele criou o modo certo de viver, né? Então a pessoa que viver do modo certo não morreria, não pecando. Mas a pessoa que peca morre. Então é como se fosse a negação do certo, né? Como, por exemplo, a escuridão existe? Não, existe a luz. Mas se você apagar a luz, vira escuridão. Mas a escuridão não existe, né? A escuridão é a ausência de luz. Ela não existe, ela não é uma matéria. A luz é fótons, né? Ondas eletromagnéticas. A escuridão não é nada, é o vazio. Mas existe no sentido de negação, né? Então a gente podia dizer que a morte é a negação da vida. Nesse sentido, Deus a criou como negação da vida, né? O mal é negação do bem, né? Não, a morte não afetaria a Deus. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é 1 Coríntios. Então, nesse sentido, né? O nosso tempo voou, né? Uhum. A irmã Zezé fez uma pergunta. Era para a gente começar com ela, né, irmã Zezé? Não, podia ter lembrado a gente. Qual que é a mesma pergunta? Vamos ver se dá tempo. Eu acho assim que ontem, na mensagem de manhã, teve uma resposta, mas ela quer saber mais detalhes. Mas qual que é a mesma pergunta? Faz de novo. Se eu estiver participando da Santa Ceia, Uhum. e eu estou com um irmão do meu lado que está em pecado, eu sei que ele está. Em pecado. Ele mesmo está participando e ele quer trocar o pão comigo e eu devo aceitar? Eu posso aceitar? Nós temos 2 minutos. O que os irmãos acham? Marco, Antônio. Então vamos separar espiritualmente e emocionalmente. Emocionalmente não trocaria, ok? Emocionalmente não troco. Não quero. Emocionalmente. Agora vamos pensar espiritualmente. Mas a irmã Zezé está falando assim, mas eu sei que ele está. Eu sei, o problema é ele saber que ele está. Se estiver consertando. Eu diria assim, mas a gente pode continuar pensando. Eu diria assim, emocionalmente, não quero. Mas espiritualmente, parece que não tem problema nenhum, porque a ceia é sua com Deus. Se ele está em pecado, e ele comeu um pedacinho do meu pão e eu exatamente. Não tem efeito. Não tem como. Mas não cabe a nós julgar também. Mas eu vou estar participando do pecado dele. Eu acho assim, gente. Espera aí. Que ele está fazendo e eu estou participando. Aqui, vamos mudar a pergunta então. É pecado se eu não quiser participar com esse irmão?
Então pronto. Né? Se a pessoa não está sentindo de compartilhar, A ceia como a gente pratica hoje, vai de cada igreja e vai de cada pessoa também. Por exemplo, se a pessoa quiser participar sozinha, mesmo numa igreja que compartilha, ela pode participar sozinha. A ceia como a gente pratica hoje, ela não é exatamente igual à ceia de 1 Coríntios 11, por exemplo. Quando Paulo fala as instruções da ceia, ele fala, na verdade, de uma refeição comunitária, onde as pessoas levavam comida mesmo para comer. E ele ainda fala que as pessoas deveriam repartir, porque ele fala, tem irmãos que são ricos, tem irmãos que são pobres. Então ele fala, o irmão que é rico fica com fartura, o irmão que é pobre tem falta. Então ele implicitamente está falando, se você levou muito pão, se você tem dinheiro para levar pão, você sabe que o irmão não tem dinheiro, leva mais um pouquinho de pão para você dar para o irmão que não tem. Então, a rigor, a ceia primitiva, a ideia era compartilhar. Mas não compartilhar no sentido que a gente faz hoje como se fosse um ritual religioso, mas compartilhar no sentido de que eu quero abençoar o meu irmão com comida. Ele quer comer, porque pão e suco de uva são comidas, né? Alimento. Hoje, a gente não tem essa conotação mais de refeição comunitária. Se bem que tem algumas igrejas hoje que, como é que eles fazem a ceia? Eles trazem um pão, eu mesmo me converti numa igreja que era assim, né? Um pão desse tamanho. O pastor punha a mão nele, lavava a mão antes, é claro, partiu o pão inteirinho, um monte de pedacinho, e depois dava para os irmãos. Os irmãos podiam repartir mais ainda, porque se ele repartiu um pãozão desse tamanho, por que eu não posso repartir um pedacinho que eu ganhei com outro irmão? Até porque ele faz isso porque tem um versículo na Bíblia sobre a ceia que fala que nós somos membros de um só pão, né? Que a igreja é um pão só, né? Nós somos um pão só, né? Então a ceia tem essa ideia da igreja, né? Não é só o corpo de Cristo como aquele que foi crucificado, não. O corpo de Cristo como a igreja. Nós somos um pão só. Nós somos um corpo só. Então, agora, essa questão da gente compartilhar, né? Vamos falar disso aí. Eu acho que hoje, do jeito que a ceia é praticada nas igrejas, aqui na Sara também, é arbítrio pessoal. Até porque muitas vezes a pessoa não quer que o outro dê uma mordida, ele pode estar gripado, vai me pegar gripe, né? Por exemplo, né? Pode deixar ele falar. Agora, Alguém não foi batizado ainda e vai participar da ceia, né? Uma criança que não entende nada ainda do que é a ceia vai participar também. Aquele que não foi batizado não deve participar. Aquele que foi batizado, seja por imersão, aspersão, qualquer denominação, sabe que é crente, pode participar. Criança, se for participar, os pais é que participam. Com os pais. O pai que dá um pedacinho de pão, ela não participa sozinha, participa com os pais. Se ela estiver sozinha, normalmente não vai ter uma criança pequena, não vai estar sozinha. Mas se tiver com alguém que não é cristão, também não participa mesmo sendo criança. a ceia de Jesus não foi assim, né, pastor? Se for analisar, não é assim, né? Jesus deixa bem claro lá, né? Pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. Ele deu aos seus discípulos e disse: isso é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Ele pegou o cálice, o vinho, né? E deu, né, aos seus discípulos, né? Fazei isso em memória de mim. Isso é o, né? Então, ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele deu para Judas. Agora, quem somos nós de não Então, querermos? eu acho sim que é pecado você, como ele colocou lá, né? Que é pecado você não aceitar, que você não trocar. Eu acho que sim, porque já pensou se alguém vira para você para trocar e você olha para a cara dele, não quero, vou dar para o outro. Você está julgando aquela outra pessoa. Você está... Se é pecado eu não procurar alguém, não é pecado. Agora, se alguém vem até mim, seria constrangedor. É constrangedor e você está julgando. Jesus diz que se alguém te der um... E aí, num caso desse, ele tem que tomar muito cuidado, mas muito mesmo, para ele não cair também, né? Quem está em pé, cuidado para que não caia.
né? E Jesus, quando falou lá no Sermão do Monte, né, acho que no Sermão do Monte, que se alguém te der um tapa, e aí, é para dar um bofetão na pessoa? Não, é para dar a outra face. Poxa, a pessoa quer compartilhar com você dentro da igreja? Eu pensei que os irmãos iam falar sobre a questão da higiene, que é uma questão não desprezível. Não desprezível, higiene. Sabe, acho que se a questão é quem está em pecado, não pode ceiar. E a partir do momento que você está ali julgando que o outro tem mais pecado que você já está praticando o pecado da soberba, e você já está impuro para praticar a ceia, então você mesmo já não tem o direito de estar ali. Acho que se você não tem que escolher com quem está ali, a pessoa está ali, o pecado é entre ela e Deus, e você não tem nada a ver com a história. Mesmo que você saiba do pecado dela, ela pode saber dos seus pecados também, e mesmo assim está ali querendo compartilhar a ceia com você. Parece que a sensatez, acabou, né? Acabou. A sensatez, irmã Zezé, a gente pode até falar disso outra vez, mas a sensatez parece assim, espiritualmente não há porquê. Pode compartilhar. Não pega, o pecado dela não vai pegar em mim, não é? Não tem nenhum jeito. Nem sendo conivente, nem cúmplice. Isso mesmo. Amém. Então vamos terminar então. Nós vamos ficar em pé? Glória a Deus. Amém. Pai nosso que está nos céus, como nós precisamos ser ensinados pelo Senhor, como nós precisamos da assistência do Teu Espírito. Nós pedimos que o Senhor nos ensine mais a respeito destas coisas, nos ensine pessoalmente. Nós queremos saber esses detalhes e queremos crescer. Muito obrigado pelo conjunto dos irmãos, Senhor. Obrigado porque aqui a gente é melhor do que cada um de nós individualmente. Na nossa junção, nós somos muito mais sábios, muito mais inteligentes, nós não erramos. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma boa semana contigo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos terminados, no mínimo 3 abraços.